Será que a vida aqui na Terra é tudo o que existe? Ou será que é só o começo de algo muito, muito maior? É nessa ideia que a gente vai mergulhar hoje, a de que a nossa existência é, na verdade, uma preparação para a eternidade. Vamos nessa? E olha, o ponto de partida de toda essa discussão está aqui, nessa citação. A fonte principal defende que aquela sensação de que deve haver algo mais, sabe? Isso não é um acaso, seria um desejo que já nasce com a gente, plantado lá no fundo. Para entender essa perspectiva, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente explora esse desejo pela eternidade. Depois vamos ver a vida como uma preparação, entender as duas eternidades possíveis, descobrir como isso muda tudo e, por fim, o que seria o começo da tal grande história. Então vamos lá. Primeira parte, o desejo de eternidade. A questão aqui é a seguinte: se a morte é uma certeza, por que ela parece tão antinatural, tão injusta para nós seres humanos? A explicação que a fonte apresenta é que esse sentimento não é um defeito de fabricação. Pelo contrário, seria a prova do nosso design original. A ideia é que fomos criados à imagem de um ser eterno, e por isso a imortalidade estaria, de certa forma, no nosso DNA espiritual. E essa não é uma ideia isolada, viu? Olha só o que o Abraham Lincoln disse. Essa percepção de que a complexidade humana é grande demais para uma vida tão curta é um sentimento que ecoa ao longo da história. Agora vamos para a segunda parte e ver como essa ideia se desenvolve. A vida como preparação. Aqui o texto usa várias metáforas bem fortes para redefinir o propósito da nossa existência aqui na Terra. E o que é bem interessante aqui são as analogias. A vida não seria o espetáculo principal, mas o ensaio geral. Não é a corrida para valer, mas só a volta de aquecimento. É vista como um breve parêntese dentro da imensidão da eternidade. Isso muda completamente o valor que damos às coisas, né? E essa ideia de que tudo é temporário se estende até para o nosso corpo. A fonte usa uma analogia bíblica bem conhecida, a de uma barraca, algo que a gente monta para uma viagem temporário, em contraste com uma casa, que é uma estrutura permanente, feita para durar. A distinção é clara entre o que é passageiro e o que é eterno. E essa imagem do iceberg é perfeita para ilustrar a escala disso tudo. A nossa vida aqui, tudo que a gente conhece, seria só a pontinha visível do gelo. A eternidade, segundo o texto, é toda aquela massa gigantesca que está debaixo d'água. A realidade muito maior que nos espera. Vamos avançar para um ponto que é crucial nessa análise. A terceira seção, a escolha de duas eternidades. A ideia aqui é que as nossas ações e escolhas nessa vida temporária têm um peso permanente. De acordo com o texto, as opções para a eternidade se resumem a duas. E o que define cada uma não são nuvens e harpas, mas sim uma coisa: a presença ou a ausência de Deus. A escolha seria entre passar a eternidade com Ele ou separado dele. O C.S. Lewis resume o mecanismo dessa escolha de um jeito muito forte. Não seria uma punição que vem do nada, mas a consequência final da nossa própria vontade. Ou a gente se alinha com a vontade de Deus, ou Deus, no fim, respeita a nossa escolha de seguir o nosso próprio caminho, longe dele. Certo. Então, se alguém acredita nisso, o que muda na prática? É o que a gente vê agora na quarta parte, vivendo com nova perspectiva. Como essa ideia de eternidade impacta o nosso dia a dia. Essa tabela deixa bem clara a reorganização de valores que o texto descreve. O foco muda daquilo que é temporário, tipo fama, moda, conquistas terrenas, para o que é considerado eterno, o caráter da pessoa, os relacionamentos, a fidelidade. É uma inversão total de prioridades. E o apóstolo Paulo é apresentado como um exemplo histórico dessa virada de chave. Ele chega a dizer que as antigas ambições e conquistas dele se tornaram sem valor quando comparadas com a perspectiva da eternidade que ele passou a enxergar. E o oposto disso tudo é o que a fonte chama de raciocínio em curto prazo. A grande crítica aqui é a tendência de viver só pro agora, sem pensar no impacto eterno de cada ação, de cada palavra, de cada escolha que a gente faz. E isso tudo nos leva à nossa última parte. A grande história começa. O que exatamente a fonte descreve que acontece depois daquela transição que a gente chama de morte? O ponto central é este: a morte é ressignificada. Não é um ponto final, mas uma porta. Não é o fim da vida, mas o nascimento na vida eterna. Quase como um bebê que nasce de um mundo para outro, sabe? E como seria essa eternidade? O texto dá umas pistas, e vai bem além dos clichês. Fala de reencontrar pessoas queridas, do fim de toda dor e sofrimento,
de recompensas pelo que foi feito aqui e até de um trabalho com propósito. Mas, acima de tudo, a promessa é de uma companhia constante com Deus. E para tentar capturar o sentimento disso, a fonte usa de novo o C.S. Lewis. Essa citação de Nárnia é incrível, né? Ela pinta a vida na Terra como se fosse só a capa e a primeira página de um livro. A história de verdade, a grande história, só começaria depois. Então, qual é a conclusão prática de tudo isso? Bom, o texto cita o pensador Matthew Henry para resumir. A sabedoria seria viver cada dia com a consciência de que ele pode ser o último, usando cada momento como uma preparação para aquele dia final. E toda essa análise nos deixa com uma pergunta para refletir. Não sobre o que os outros deveriam fazer, mas uma pergunta bem pessoal. Se essa perspectiva for verdadeira, o que na vida de alguém precisaria mudar? A partir de hoje. É uma questão que convida a gente a pensar e que vai muito além destes poucos minutos.